Neemias vivia na Pérsia, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de grande honra e responsabilidade. Ele não era apenas um servidor comum, estava próximo do monarca, tendo acesso direto ao rei, algo que exigia confiança absoluta. Porém, embora estivesse fisicamente presente em um dos palácios mais grandiosos daquele tempo, o coração de Neemias permanecia ligado a Jerusalém, a cidade de seus antepassados, o lugar que abrigava o templo do Deus Altíssimo, mesmo estando ele destruído. Neemias sabia que, embora estivesse em terras estrangeiras, sua identidade não era definida pelo luxo ou pelo status que possuía na corte persa. Ele era primeiramente um servo de Deus, ligado por um pacto eterno com o Senhor. Certo dia, Hanani, um de seus irmãos, e alguns homens chegaram da Judéia. Neemias, ansioso por notícias de sua terra, perguntou-lhe sobre os judeus que haviam escapado do cativeiro e sobre o estado de Jerusalém. A resposta foi desoladora. Os restantes que não foram levados ao exílio estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está derrubado, e as suas portas estão queimadas a fogo, como é descrito no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. Ao ouvir isso, Neemias sentiu uma profunda dor. Ele chorou, lamentou e jejuou por vários dias, buscando a face do Senhor. Neemias sabia que aquela situação não era apenas um problema político ou social. Para ele, o estado de Jerusalém era um reflexo do estado espiritual do povo de Deus. Ele reconhecia que a destruição dos muros e o desprezo pela cidade eram consequências do pecado e da rebeldia de Israel contra o Senhor. Neemias, em sua oração, confessou os pecados de Israel como se fossem seus próprios. Ele não se eximiu de responsabilidade, mas disse: "Nós temos agido de forma corrupta contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo", como está escrito em Neemias, capítulo 1, versículo 7. O segredo de Neemias começa aqui, nesse coração contrito que reconhece a soberania de Deus e a necessidade de arrependimento. Ele não buscou culpados entre os outros. Antes, colocou-se diante de Deus como intercessor. Neemias também demonstrou um profundo conhecimento das Escrituras, pois em sua oração ele mencionou as promessas feitas por Deus a Moisés. Ele lembrou ao Senhor que havia dito: "Se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, ainda que os vossos desterrados estejam nos confins dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome", como está escrito em Neemias, capítulo 1, versículo 9. Após orar intensamente, Neemias não apenas esperou passivamente por um milagre. Ele planejou e aguardou o momento certo para agir. Durante os meses que se seguiram, ele continuou servindo fielmente ao rei, mas em seu interior, carregava a dor de Jerusalém. Oportunamente, conforme relata o capítulo 2, Neemias foi chamado ao palácio para servir ao rei. Ele não conseguiu esconder a tristeza em seu semblante, algo que era raro e até perigoso na presença de um monarca persa. Artaxerxes notou e perguntou: "Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração." Neemias temeu, mas, com coragem e fé, respondeu: "Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo?" O rei, tocado pela sinceridade de Neemias, perguntou o que ele desejava. Antes de responder, Neemias fez algo essencial: orou ao Deus dos céus. Em um momento que poderia definir o destino de seu povo, Neemias não confiou apenas em sua eloquência ou na generosidade do rei. Ele buscou sabedoria e direção divina, o que revela mais um segredo de sua vida espiritual, sua total dependência de Deus. Então, ele pediu ao rei permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Artaxerxes não apenas concedeu o pedido, mas também forneceu cartas de autorização e recursos para a viagem e a reconstrução. Ao chegar a Jerusalém, Neemias encontrou desolação, não apenas física, mas também espiritual. Ele não anunciou imediatamente seus planos. Durante a noite, saiu para inspecionar os muros em segredo. Ele queria compreender plenamente o trabalho que estava por vir antes de compartilhar sua visão com o povo. Assim, Neemias mostrou sabedoria e prudência. Somente depois de avaliar a situação, convocou os líderes e o povo, dizendo: "Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio", como está registrado em Neemias, capítulo 2, versículo 17. A missão de Neemias, no entanto, não foi recebida sem oposição. Sambalate, Tobias e outros inimigos do povo de Deus se levantaram para ridicularizá-lo e desanimá-lo.
Eles zombaram, dizendo: o que estão fazendo esses fracos judeus? Irão restaurar o que está em ruínas? Como está escrito em Neemias, capítulo 4, versículo 2. Mas Neemias respondeu com firmeza e fé: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias sabia que a obra não era apenas humana, era um chamado divino. Durante a reconstrução, Neemias enfrentou constantes ameaças e desafios. Ele organizou o povo de maneira estratégica, dividindo-os em grupos que trabalhavam com uma mão na construção e com a outra seguravam armas para se defender. Ele também designou guardas e incentivou o povo a lembrar que o Senhor lutaria por eles. Neemias não cedeu ao medo ou aos ataques. Sua determinação inspirou o povo a continuar. E, milagrosamente, o muro foi reconstruído em apenas 52 dias. Neemias não apenas liderou a reconstrução física de Jerusalém, ele também promoveu a renovação espiritual do povo. Após a conclusão do muro, ele convocou Esdras, o escriba, para ler a lei diante de todos. Durante a leitura, o povo chorou, reconhecendo seus pecados. Neemias, porém, os encorajou, dizendo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, como está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Este momento marcou um renascimento espiritual, um retorno à aliança com Deus. A história de Neemias nos ensina inúmeros segredos que todo crente deve saber. Ele nos mostra a importância da oração constante, do arrependimento sincero, da dependência de Deus em todas as coisas e da coragem para agir quando necessário. Neemias foi um líder que confiou plenamente no Senhor, mesmo diante de dificuldades imensas. Ele sabia que sua força não vinha de suas habilidades ou recursos, mas do Deus dos céus, que age em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Que possamos aprender com Neemias a confiar no Senhor, a orar fervorosamente, a agir com sabedoria e a perseverar diante das adversidades. Como Neemias, sejamos instrumentos da reconstrução, tanto em nossas vidas quanto na vida daqueles ao nosso redor. Afinal, assim como ele acreditava nas promessas de Deus, também devemos crer que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que prometeu. Agora, eu te pergunto, será que temos confiado no Senhor como Neemias confiou? Estamos dispostos a perseverar na oração e na obra, mesmo quando enfrentamos dificuldades? Que possamos refletir sobre isso e buscar viver de forma plena na presença de Deus. Agradeço por ter lido até aqui e espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Se foi abençoado por essa história, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que mais vidas sejam impactadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente.